Gente, finalmente tô usando o microfone. Já fazia um tempo que eu queria comprar ele, porque eu acho que, principalmente quando eu vou gravar fora ou alguma coisa do tipo, o áudio fica muito ruim. Mas, se tiver alguma coisa estranha no áudio, vocês me perdoem, porque é a primeira vez que eu tô testando ele dentro de casa, assim, fazendo coisas dentro de casa normalmente, mas eu acho que vai dar boa. Hoje eu filmei ele pra vocês, né? Eu vou ir fazendo aqui, me arrumando, né? Porque hoje eu tenho curso de desenho e daí eu já fico arrumadinha, pronta logo cedo, já que me dá ânimo pra fazer todas as coisas que eu preciso. Vocês viram ali de manhã que eu tava escrevendo no meu caderninho. Eu vi diversas pessoas fazendo essas páginas matinais, né? E eu achava que era só, tipo, um diário ou alguma coisa do tipo. Não achava que era de um livro isso, enfim, nem imaginei. E aí, eu passei hidratante, agora eu deixo ele secar um pouquinho pra depois passar o protetor solar. E aí, eu descobri que faz parte de um livro que chama O Caminho do Artista. Na verdade, minha cunhada me falou sobre esse livro e eu fui pesquisar mais e daí vi a fundo que tem alguns passos e tudo mais. E aí eu comprei esse livro porque nesses últimos dias eu tenho me sentido meio sem criatividade, assim, na vida, sabe? E eu tava procurando alguma coisa que pudesse me trazer inspiração e tudo mais. Nossa, minha boca tá branca, eu tenho pavor disso. Boca branca e seca. Vou passar um balmezinho aqui, enquanto o creme seca. Eu comprei esse livro e comecei a ler ele ontem, já comecei a devorar ele. Só que, infelizmente, é um livro que precisa de... Ele tem alguns passos para você recuperar sua criatividade e você tem que fazer como se fosse um ritual de 12 semanas, pelo que eu entendi no livro ontem. E aí, uma das coisas que ele diz, né, que ele ensina, que a Julia Cameron ensina, é a fazer essas páginas matinais e escrever tudo que vem na sua cabeça. Não é nada perfeito, não tem que ser perfeito, inclusive, mas é só pra você meio como se fosse drenar tua mente logo cedo. Então aí eu já comecei a fazer hoje, preciso escrever 3 páginas todos os dias e eu gostei bastante, assim. Eu nunca tinha feito isso, eu já tinha tido diário, só que é um pouco diferente, porque diário eu meio que acabava pensando muito nas coisas pra escrever, queria escrever bonitinho e tal. E nessas 3 páginas, ela prega justamente isso, não escrever nada perfeito. Escrever o que vem na tua cabeça pra deixar a tua mente ser drenada. Então, eu vou espalhar aqui rapidinho, porque eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Bom, então esperar secar para passar o corretivo, enquanto isso eu vou falar para vocês. Então essa coisa de não fazer nada perfeito, de só soltar as coisas que você precisa dizer, é muito bom, assim, sabe? Tô passando por situações complicadas na minha vida pessoal, coisas de adulto, muito sérias, e não tem muito onde você se inspirar quando você tá passando por questões difíceis, né? Eu acho que tem muito aquele estereótipo de que artistas e tudo mais, não que eu seja uma grande artista, mas de que artistas precisam sofrer ou a arte vem de um lugar de sofrimento ou alguma coisa que a pessoa passou mal e tudo mais. Eu acredito que sim, que pode acontecer isso, mas como a Julia Cameron fala no livro, não precisa ser assim, né? Você pode criar e fazer coisas a partir de coisas boas, a partir de inspirações positivas, né? E isso é o ideal, porque senão a gente acaba romantizando aquela coisa, né, de que artistas, pessoas que criam, são pessoas que são infelizes, que passam por problemas psicológicos e tudo mais, então tem que tirar um pouco, né, esse estereótipo das coisas. O livro, eu acho que não serve só para artistas, né? Serve também para qualquer pessoa, porque eu acho que no nosso dia a dia a gente precisa de criatividade, né? Inclusive ela também fala isso no livro. Todo mundo precisa de criatividade. Eu comecei a ler ontem, mas já estou recomendando. Eu vou seguir esses 12 passos, pretendo seguir, né, esses 12 passos. E depois eu venho contar para vocês a minha experiência sobre este livro e sobre como isso impactou na minha vida.
Eu tô usando esse corretivo aqui da Maybelline. Eu já tinha usado uma vez, mas tinha comprado a cor errada, então eu não tinha gostado. Mas agora eu comprei a cor exata para minhas olheiras. Então agora eu tô gostando bastante. E aí eu corrigi a minha sobrancelha ali, só. E aí eu venho com esse corretivo aqui. E passo. Eu queria falar pra vocês também algumas coisas que eu tenho gostado nos últimos tempos. Quero fazer esse vídeo como se ele fosse um favoritos de julho, porque hoje é dia 1º de agosto, mas eu acho que em julho eu testei muitas coisas novas e eu quero falar pra vocês sobre essas coisas, sabe? Olha como o corretivo fica certinho. Gente, antes eu era muito noiada com a minha pele, assim, sabe? Eu acho que essa onda de... Eu não sei, pelo menos eu sigo muita gente que mostra agora peles reais e tudo mais, e fala sobre isso. Eu fiz curso de maquiagem quando eu tinha uns 13 anos, e eu lembro que eu via as fotos que as pessoas postavam na internet de maquiagens assim, photoshopadas, claro, mas eu não tinha aquele olhar crítico de pensar que era Photoshop. Então, quando eu maquiava pessoas, ou quando eu mesma me maquiava, que eu via os meus poros e via os relevos, eu ficava pensando, cara, não é possível, eu não faço maquiagem bem feita, tipo, eu maquio mal, eu pensava, né? Mas hoje em dia, claro, né, depois de anos também, depois de mais de 15 anos, eu consigo saber que é porque é Photoshop e tudo mais, né? E hoje também eu sinto que a gente vê cada vez mais as pessoas mostrando a realidade, né? Naquela época, quando eu fazia curso, eu lembro que era bem comecinho, assim, das blogueiras de maquiagem. Enfim, não tinha muita gente mostrando, né, a coisa real. Você tinha mais acesso à revista, TV, então acabava não sendo muito real. Na verdade, nada real, né? Eu gosto de uma pele mais natural mesmo e eu prefiro só tampar a coloração, assim, quanto aos relevinhos, aos poros, eu não tenho muito problema, né, também. Depois de muito tempo, minha pele melhorou bastante, hoje em dia eu cuido dela. Eu estava usando apenas esse aqui da Fenty, que é um Matte Stix. É tipo um contorno, eu acho. Mas eu comprei esse laranjinha porque eu não uso ele como contorno, eu uso como blush. Só que eu comecei a ver tanto na internet as pessoas usando blush rosa. Eu nunca gostei de blush rosa. Mas aí eu fui e comprei um blush rosa. E agora eu tô obcecada. E é esse aqui da Vult. Nossa, bem baratinho. E bem basiquinho. É um rosa meio queimado, assim. Não é um rosa tão puxado pra aquele rosa bebê. É um rosa mais fechado. E eu tenho amado ele. Então esse aqui é uma das minhas indicações pra vocês de favoritos de julho que eu comprei. Tô amando. Eu passo com esse pincelzinho aqui. Daí eu venho, passo esse laranjinha e depois eu só venho aqui, dou uma passadinha assim. Aí ele meio que mescla assim as duas cores. Eu adoro muito a outra subindo lá na cortina, não sei se vocês conseguem ver. Eu gosto muito de blush chinelada, sabe? Eu gosto muito. Eu não ligo se eu vou ficar parecendo a Filó. Eu acho que se eu pudesse escolher um produto só, tipo, se fosse acabar todos os produtos da face da terra de maquiagem, e eu pudesse escolher um produto, seria blush, com certeza. E agora eu vou passar rímel. Eu não costumo passar pra ficar em casa, mas, né, como hoje eu vou sair, eu vou passar. Esse aqui, o passador dele é bem grossinho, eu não tenho gostado mais tanto, sabe? Que fica meio empelotado. Mas eu vou usar ele até acabar e aí depois eu quero comprar um passador mais fininho, assim, um aplicador... Não sei como chama essa partezinha de cima aqui. Gente, eu gostei bastante desse protetor solar, eu vou mostrar pra vocês e vou deixar na descrição também do vídeo os produtos que eu usei. E esse protetor solar, ele é bem sequinho. Eu geralmente gosto de um estilo mais glow, assim, sabe? Então eu tava usando bastante os da Bioré, só que eu achei meio caro. E o da Dermage agora também tá quase o mesmo preço. Então eu acho que eu vou, quando acabar esse da Dermage. E é bom, mas eu prefiro os mais glow.
Aí acho que eu vou voltar a comprar os da Bioré. Mas agora falando de favoritos de julho, eu já vou aproveitar que eu tô aqui no banheiro e tem as minhas coisinhas. Eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei de cabelo e maquiagem, que eu gostei muito. Então vamos lá. O blush da Vult, que eu já tinha comentado com vocês. E eu acho bem prático, sabe? Essa embalagenzinha assim. Bem seguro de levar na bolsa. Outra coisa de cabelo agora, que eu comprei e eu amei simplesmente, é isso aqui, esse óleo de cabelo da Weed Care. Eu não sei se pra quem tem cabelo liso vai funcionar, ou pra quem tem cabelo fino, porque é um óleo bem grossinho. O cheiro dele é maravilhoso, e eu comprei porque eu fui num salão especializado em cabelo cacheado, e aí quando foram finalizar meu cabelo, usaram esse óleo aqui. Meu cabelo é bem grosso e poroso, sabe? Então ele deu super certo. Ele é muito cheiroso, gente. É o de coco com macaúba e argan. Outra coisa que eu comprei em julho, que também foi muito bom pro meu cabelo, como vocês sabem, né? Se você não sabe, esse é o primeiro vídeo que você está vendo, eu tô em transição capilar, então meu cabelo, ele tá metade enrolado e metade liso, e aí aqui nas pontas eu faço babyliss pra essa textura ficar mais uniforme, não ficar tão dividida as texturas. E aí eu seco meu cabelo agora no frio toda vez que eu lavo, porque eu tenho muito cabelo e aí eu preciso de um protetor térmico, e aí eu tô testando, né, comprei esse daqui pra testar, da Mari Maria, que é um sérum reconstrutor com proteção térmica. Cara, o cheiro desse produto, olha, eu não sei. Não sei, é um cheiro de limpeza, de... Então é isso, gente, por enquanto. Eu vou agora trabalhar, fazer umas coisas que eu preciso fazer. Aí depois tem curso de desenho. Me perdoem o áudio, não sei se tá ficando bom, porque é a primeira vez que eu uso dentro de casa, como eu falei. É isso, vamos lá para começar o nosso dia. Voltei da aula de desenho. Que foi, filha? Você fica toda carente, né, meu amor? Olha isso. Toda carente, né? Toda carente. Ela é acostumada, né, comigo em casa o dia todo, então ela fica super sensível quando eu saio, e aí quando eu volto ela ama. Fica só se esfregando e tudo, enfim. Gente, eu fui lá na minha aula de desenho, né? E aí agora voltei. Hoje eu vou jantar na minha prima, eu sozinha. E aí sempre quando a gente se encontra, a gente tenta comer sobremesa. Então ela ficou responsável pelo jantar, que vai ser na casa dela. E eu fiquei responsável por levar a sobremesa hoje. Deixa eu tentar mostrar pra vocês o que eu comprei. Ó, eu comprei essas tortinhas aqui, que tem numa padaria bem pertinho aqui de casa, que é uma delícia. Comprei uma torta de limão, que eu amo, e uma banoffee, que eu sei que ela ama. Ai, já tô ansiosa para comer esta sobremesa. E agora eu vou mostrar pra vocês o meu desenho do curso que eu tô fazendo. Agora eu terminei o primeiro projeto, né, que eu ainda não mostrei pra vocês, mas eu quero já mostrar o começo do segundo. Então eu tô estudando formas de... Bom, eu vou mostrar pra vocês, e aí vocês já conseguem visualizar, fica mais fácil. Ó, gente, esse daqui é o esboço que eu fiz de um desenho que tinha do livro lá da escola. Então, bem, assim, um esboço mesmo, fiz rapidinho pra ir passar pro papel maior, né? Pra um esboço, até que já tá bom, porque eu nem conseguia fazer esboço antes, então eu já tô bem feliz. Esse desenho aqui, então, tô construindo ele, né? E eu já consegui mudar bastante coisa ali do primeiro esboço, porque é uma personagem que ela tá com a postura meio caída, assim, então eu já consegui trabalhar bem nessa postura e tal. Então, foi uma aula, eu acho que tá bom pra uma aula. Não conseguia fazer esboço nem nada, tô gostando bastante desse processo. Estava eu aqui comendo doce de tapioca que minha avó fez, e enquanto assistia uma coisinha. Esse doce aqui é muito bom, ele é tipo um pudim. Na verdade, ele é tipo uma Maria Mole, o André falou isso e definiu muito bem. Ele é tipo uma Maria Mole,
só que feito com goma de tapioca. Acho que é isso. Que foi, filha? E aí tinha sobrado um pouquinho aqui no potinho e eu tô comendo direto no pote. Esse doce é simplesmente maravilhoso. Eu não sei se tem em todas as regiões do Brasil, mas na minha família esse doce é muito presente. Eu vou colocar em todas as... É tipo pavê, sabe? Todo mundo, em toda reunião de família que as tias fazem sobremesa e daí leva e todo mundo come, na minha família sempre tem a tapioca. Então agora eu vou... Tava aqui assistindo, né, antes de terminar de fazer as coisas que eu preciso. Outra coisa que a gente já tá aqui também, já tô falando de coisas que eu tô indicando. Assisti esse mês, foi o filme Maxine, como quiser chamar. É um filme da trilogia de Pearl. O primeiro filme é A Marca da Morte, o segundo é Pearl e o terceiro é Maxine. É uma trilogia de terror e tem a minha favorita, que é a atriz Mia Goth. Ela é uma atriz que tem parentes brasileiros, inclusive a avó dela é uma atriz brasileira, ela fala português bem mal, assim, mas eu adoro ela. Eu, inclusive, fiz um desenho dela, que tem aqui na minha parede, do primeiro filme, A Marca da Morte, e a gente foi assistir no cinema semana passada, e que filme incrível! Ó, esse é o desenho que eu fiz dela, faz um tempinho já, com a sombra azul, que ela usa bastante no primeiro filme. Eu peguei de referência uma foto que é bem característica ali do filme. Tem bastante, se você entrar no Pinterest você vai ver já essa foto. Eu não vou falar sobre o filme nem dar spoiler, mas se vocês quiserem, ter interesse, vão dar uma olhadinha no trailer, porque tá bem legal. Pra quem gosta dessa estética nos 80, tá bem interessante. Vale a pena. Oi, gente, hoje é outro dia, né? Dia seguinte do vlog de ontem. Eu acabei não tendo tempo de finalizar ele pra vocês ontem, mas eu queria vir aqui mostrar pra vocês o livro da Julia Cameron, que eu comentei no começo do vlog. Só li um capítulo e já tô apaixonada por ele. É um livro que vale a pena, eu acho que pra todo mundo, qualquer pessoa no dia a dia, assim, né? Como ela mesma comenta, todos precisam de criatividade no seu dia a dia, então eu acho que vale a pena. São 12 passos do livro, então à medida que eu for lendo, que eu for fazendo esses passos, eu vou comentando com vocês aqui. E quem sabe eu até faço um vlog só sobre isso, sobre como, né, enfim, contando minha experiência seguindo esses passos da criatividade que ela propõe. O caminho do artista. No livro tem vários espaços assim para você preencher, sabe? Bem interativo, né? Isso eu gosto desse tipo de coisa. Hoje de manhã eu já fiz as minhas 3 páginas matinais, dói um pouco o punho, às vezes você não sabe muito bem o que escrever, mas eu tô gostando dessa experiência e vou continuar fazendo e aí vou comentando com vocês aqui. Daqui a pouco tenho aula de inglês, finalmente vou voltar a fazer. Hoje eu tenho que arrumar algumas malas, porque a gente vai viajar no final de semana, então tem bastante coisa pra fazer, pra preparar. Enfim, acho que eu vou finalizar esse vlog por aqui. Me falem o que vocês acharam desse tipo de vídeo, desse tipo de vlog, mais falado, conversando com vocês, fazendo skincare, se vocês gostaram. E é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Filha, dá tchau ali pro pessoal. Oi. Tchau, gente. Dá tchau.